Nesta videoaula vamos fazer uma abordagem sobre projeto de eixos. Os eixos com seções circulares são utilizados frequentemente em máquinas e equipamentos mecânicos. O resultado é que diversas vezes estão sujeitos a tensões cíclicas ou de fadiga, causadas por esforços como momento fletor e torção. Vamos fazer uma demonstração de uma equação na qual podemos utilizar para a obtenção do raio ou do diâmetro de um eixo que esteja submetido a esses esforços combinados. Nós sabemos que a tensão admissível é dada por esta raiz quadrada. Esta raiz quadrada da tensão admissível, que é a mesma equação do raio do círculo de Mohr, estudado no capítulo 9 de transformação de tensão. Nós estamos aplicando lá do capítulo 10 do item de teoria de falhas o critério de Tresca, seção 10.7, que é a teoria da tensão de cesareamento máxima. Então, com esta equação da tensão admissível, que equivale ao raio do círculo de Mohr, nós vamos fazer a substituição de duas equações conhecidas da resistência dos materiais 1. A primeira equação é a tensão normal de flexão. Está aqui. Essa tensão sigma, onde M é o momento fletor, C é a distância do centroide até a borda, mais externa, sendo para a seção circular o raio, e o momento de inércia, uma propriedade geométrica da seção transversal. Do capítulo 5, a gente tem a tensão de cesareamento, onde T é o torque, C é o raio da seção circular e J é o momento polar de inércia. O momento de inércia é dado pela expressão πc² sobre 4 para a seção circular, e o momento polar de inércia é πc² sobre 2. Então, substituindo as equações da tensão sigma e da tensão de cesareamento, e nesta etapa o momento de inércia e o momento polar de inércia também sendo substituídos na equação, a gente obtém uma expressão da tensão admissível em função de momentos e torques aplicados. Como o objetivo é encontrar o raio ou o diâmetro do eixo, então, isolando este C, que é o raio, essa expressão vai ficar desta forma. Então, uma expressão do raio, do eixo, em função do momento, em função do torque, em função da tensão admissível, porque o material a gente supõe que é conhecido, né? Então, tudo isso aí é elevado a 1/3. Então, essa é a equação. É claro que se a gente utilizar algum outro critério de falha, por exemplo, critério de von Mises, né? Supondo que o material também continua sendo dúctil, essa expressão vai ficar diferente, né? Essa aí foi baseada no critério de Tresca. Nós temos aqui um exemplo, que é o 11.6 do livro do Hibbeler, 7ª edição, onde é dada a figura de um eixo submetido a esforços, a gente vai mostrar na figura. Então, devido à transmissão de potência por meio de correias, as tensões ocorrem da forma que a gente vai mostrar aqui. Então, pede para determinar
o diâmetro do eixo pela teoria da tensão de cisalhamento máxima, considerando uma tensão de cisalhamento admissível de 50 MPa. Então aqui é o eixo dado, com as polias submetidas a esses esforços. Vejo que temos forças na direção X, forças na direção Z. As forças nas polias, elas têm valores diferentes nas extremidades, o que geram torques, né? Então, fazendo o diagrama de corpo livre, né, a gente tem a representação das forças e torques nessa figura B. Veja que se a gente tem forças atuantes na direção de Z e na direção de X, significa que teremos momentos fletores em torno desses dois eixos, além de torques, né? Então, os gráficos de momento fletor nesses dois planos ortogonais, né? Então, esse primeiro gráfico é o momento em torno de X para as cargas aplicadas, e aqui momento em torno de Z para as cargas aplicadas na outra direção. E o torque, né, ele fica restrito ao intervalo CD, um valor constante, então está aqui o gráfico de torques em torno do eixo Y. Bom, então a gente tem esses valores, né, de momento fletor e momentos fletores e torques. O que a gente faz agora? A gente obtém, para a seção mais crítica, que no caso é no ponto C, o momento resultante é raiz quadrada dos momentos ao quadrados, onde a gente analisou cada um dos momentos em dois planos ortogonais. Então, vamos voltar aqui na figura. O ponto C tem esse pico de momento fletor aqui, 118,75, num plano, no outro plano, 37,5. Então, pegando esses dois valores, elevando ao quadrado, somando e tirando a raiz, vai dar 124,5 newton vezes metros. No ponto B, foi feita uma análise também, né, só para verificar se realmente o ponto C é a seção mais crítica, para efeito de momento. Então, no ponto B, eu tenho aqui, para esse plano, dado na figura C, o momento fletor é zero. E aqui o momento fletor é 75 newton vezes metro. Então, como é zero o primeiro valor, né, então, se eu calcular o momento resultante no ponto B, vai dar o próprio valor de 75 newton vezes metro. Então, realmente, na região do ponto C, a gente tem a situação mais crítica em termos de momento fletor. Agora nós vamos aplicar aquela equação que foi deduzida para obtenção do raio do eixo, né? Que é essa equação aqui. E vamos substituir o momento fletor resultante, né? Resultante daqueles dois momentos nos diferentes planos, além do torque, né? E também vamos entrar com a tensão admissível, que é 50 MPa. Então, substituindo os valores, obtém-se que o raio é 0,0117 metros. Multiplicando por 2 e passando para milímetro, tem-se que o diâmetro desse eixo, o menor diâmetro admissível, é 23,3 milímetros. Então, esse é o diâmetro obtido para esta situação apresentada, né, mais ou menos 33 milímetros, para que a tensão desenvolvida em qualquer ponto do eixo não extrapole a tensão admissível dada, que é 50 MPa. Então, essa
essa é a parte de projeto de eixos que nos interessa aí para fechar esse capítulo. Até a próxima.